em Cristo Jesus. Amém, amados? Quero agora entrar na mensagem. O texto que nós lemos aqui no livro de Efésios, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3. E no versículo de número 3, o Senhor diz claramente, no versículo de número 3 do livro de Efésios, aliás, capítulo de número 1 e o versículo de número 3 de Efésios, só recapitulando, Paulo escreveu dizendo o seguinte, aqui o versículo de número 3, preciso de localizar aqui o livro de Efésios, capítulo de número 1 e o versículo 3 diz assim, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E complementando esse texto, no versículo número 13, ele disse, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, em Cristo, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o versículo 14 diz, o qual é o penhor da herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória, a possessão. Então Paulo está dizendo que a vida eterna é algo mais excelente. E no livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 6, e o versículo de número 12 diz assim, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitos testemunhas. Então veja, Paulo está aqui confirmando, dizendo que a vida eterna é algo sublime. E ele disse claramente que temos que estar tomando posse da vida eterna. Sabe o que eu entendo? É vivendo aqui na terra como no céu. Viver aqui na terra reconhecendo que você está aqui, mas não é daqui. E ele disse, toma posse da vida eterna, toma posse da eternidade, viva aqui como se já estivesse do outro lado, como se já estivesse lá em cima, viva aqui, mas sabendo que a sua vida real não é esta. Aqui é um período em que Deus nos concede para termos a condição de escolher o nosso destino. E Paulo disse que diante desse texto que nós lemos, nós entendemos que a maior excelência do Evangelho é trazer para nós esta eternidade. Então, meus queridos, a eternidade é algo maravilhoso, é algo sublime, a eternidade é algo mais importante, que se porventura não fosse, Jesus não ia perder o tempo de descer aqui apenas para realizar obras terrenas. Jesus não veio aqui apenas para levantar Lázaro do sepulcro. Ele não veio aqui apenas para curar, ressuscitar a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. E ele não veio aqui apenas para dar aos apóstolos autoridade para fazer milagres. Não. Ele disse o quê? Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdidos. E aí, um dia Jesus dando uma aula prática para os seus discípulos, eles mandando eles ir para pregar o evangelho, anunciar a palavra, e deu algumas orientações básicas e necessárias, e eles foram. Quando eles voltaram admirados com o que aconteceu. Eles viram realmente que o Senhor foi glorificado diante do que eles estavam realizando. Demônios eram expulsos, enfermidades saíam, as pessoas eram curadas, e eles voltaram felizes, e Jesus disse, o propósito especial e primordial não são estes acontecimentos, mas sim o vosso nome está escrito no livro da vida. Ele estava dizendo, olha, quero dizer a vocês que a excelência do Evangelho é mais do que os acontecimentos restritamente a este mundo. É algo muito mais sublime, é você estar vivendo aqui como no céu, sabendo que a sua vida aqui é muito importante, mas não é tudo que você vai adquirir, é algo muito mais além. Então o que eu quero dizer aos irmãos nesta noite é que
a maior importância da vida cristã não é, embora seja importante viver aqui, desfrutando das maravilhas, sendo batizado com o Espírito Santo, recebendo milagres de cura, como nós somos testemunhas, expulsar demônio, tudo isso faz parte da vida cristã. Mas Paulo diz, se nós esperássemos em Jesus somente nesta vida, ele disse, seríamos os mais miseráveis de todos os homens da face da terra. Isso significa que, se nós aqui estamos vivendo bem, se nós estamos desfrutando dos benefícios do Senhor, ele disse, vocês estão sentindo mais ou menos um pouquinho da realidade eterna, mas não troca o céu pelas maravilhas da terra. Quero que você esteja consciente que a maior excelência é viver já desfrutando, como disse Paulo, tomando posse da vida eterna. Como que é isso? É você viver aqui na terra com quem está lá no céu. Você não está aqui e de vez em quando você liga para alguém que está do outro lado, em outro país, ou no outro lado do país, e assim por diante, você não consegue estar relacionando com pessoas que não estão aqui no seu país. Você convive relacionando com pessoas que estão no outro lado, com quem você tem afinidade. O que quer dizer com isso? Você vive aqui e se relacionando com quem está lá do outro lado. Você se relaciona com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você está aqui, mas o Espírito Santo está lá. Jesus está aqui e está lá. Então viver realmente desfrutando a vida eterna é você já sentir que com quem você vai viver eternamente, você já pode sentir Ele aqui neste mundo. Isto é viver tomando posse da vida eterna. Agora, meus irmãos, por isso que eu quero que vocês entendam. Ser crente é muito mais do que frequentar a igreja. É muito mais do que ter atividade. É muito mais do que ser usado nos talentos. Ser crente é muito mais do que viver nesta terra. Por mais que você se alegra com a presença de Deus aqui, por mais que você é agraciado e abençoado por Deus aqui, quero dizer que a sua vida não está restritamente a esta vida, mas sim vendo realmente o que Jesus disse. Ele disse, olha, não se turbe os vossos corações, não se apavore, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar, mas mesmo indo preparar lugar, eu voltarei e vos levarei. E ele vai voltar para o céu outra vez, e levarei para mim mesmo. Para quê? Para que aonde eu estiver, estejais vós também. E no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, diz claramente que a Bíblia disse que não devemos ficar ignorantes acerca dessas coisas, porque Ele vai nos levar, e aonde Ele estiver, estejais com Ele para sempre. Então viva hoje desfrutando do céu, viva na terra como no céu. Irmãos, agora observe bem, o que faz as pessoas viver tão alheia? O que faz as pessoas viver tão distante desta realidade? Sabe o que é? Simplesmente falta de conhecimento. Então existem pessoas que não querem conhecer, não estão preocupados em conhecer, não estão preocupados, e eu gostaria de chamar a todos que estão na nave dessa igreja para ouvir esta palavra. Eu vim aqui para pregar para a igreja, eu quero que todos prestem atenção, não desvie a sua atenção para outra coisa. Pode ser complexo, mas é importante. E se você não entendeu, depois me pergunta que eu lhe explico. Mas eu quero sair daqui consciente de que você entendeu esta mensagem, porque você não tem que sair no mesmo nível espiritual. Você não pode sair na mesma dimensão. Você tem que sair daqui diferente, senão é apenas perca de tempo. Os irmãos concordam comigo? Amém? O conhecimento é algo maravilhoso. Agora veja o que a Bíblia disse sobre quem não conhece. Ele disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Está escrito no profeta. E ele disse o seguinte, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então veja o que é o conhecimento. E nós entendemos que a falta de conhecimento escraviza a pessoa. Vocês não sabem, talvez, alguns podem conhecer, mas nem todos, mas você sabia que desde dos anos 300, que começou a infiltrar a religião chamada Igreja Católica Romana,
E essa igreja predominou o mundo e envolveu na política com os reis, com os governantes. E quando chegou numa certa altura, foi exatamente a falta do conhecimento que levou a predominar as pessoas. E as pessoas viviam dentro de um mundo que era somente ali em volta de si e nada mais. E começaram a ensinar algumas peças teatrais mostrando o fogo do inferno e dizendo que as pessoas que morreram, seus parentes estavam no fogo, no purgatório, que poderiam ser levadas para o paraíso mediante a sua oferta no fundo do gasofilácio. E as pessoas compravam o lugar do seu avô, do seu bisavô, do seu tetravô, que estava no purgatório, e cada oferta que caía, cada moeda que caía no fundo do gasofilácio, era almas que saltavam do purgatório para o paraíso. E as pessoas acreditavam naquilo, até que chegou nos anos de 1500, quando Martinho Lutero, ele fixou 95 teses nas portas da paróquia de Wittenberg, na Alemanha, e isso foi um pontapé inicial para uma grande revolução. E quando ele estava lendo o livro de Romanos, encontrou que a salvação não vem pelas obras, mas sim pela fé sois salvos. E mediante esta descoberta de Martinho Lutero, houve aí uma revolução, e desde então não parou, e começaram o desenvolvimento, não somente religioso, mas foi descortinado, a mente das pessoas abriram, e houve uma revolução industrial, uma revolução social, uma revolução religiosa, houve uma revolução completa no mundo ocidental. Por quê? Porque houve uma abertura de entendimento, e começamos a entender o que a Bíblia disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E disse Jesus: conheça a verdade, que a verdade liberta. E ele disse: examina as Escrituras, porque através dela você pode julgar ter nela a vida eterna. Então Jesus mostra que o conhecimento é algo maravilhoso que leva as pessoas a uma dimensão maior. A falta do conhecimento leva as pessoas a sair da igreja. A falta de conhecimento leva as pessoas a não saber o que tem preparado para nós, conforme está escrito. Que nenhum coração alcançou, mente nenhuma nunca entendeu o que Deus tem preparado para os seus, para aqueles que o amam. E só por meio do conhecimento revelado por Deus, nós podemos entender que a vida eterna é muito mais do que você pensa. A riqueza é muito além do que você imagina. Por isso, vale a pena você realmente procurar conhecer. Então, nesta noite, eu estou lhe dizendo: há anos passados, no meu tempo, que eu aceitei a Jesus há 42 anos atrás, eu estudava livros, eu estava nos pontos de ônibus, esperando o metrô, esperando o ônibus, esperando o trem, e era lendo. Eu sentava na cadeira do ônibus lendo. Hoje, você não precisa mais de estar folhando um livro com o seu telemóvel. Você tem condição de ter acesso a muitas fontes boas, onde você pode ter conhecimento, mas verifica realmente as fontes, porque existem muitas fontes rotas, muitos ensinamentos falsos, muitos ensinamentos enganosos. Você sabendo que existe tudo isso, procure ver quem pode lhe mostrar quais são os melhores livros, as melhores fontes, mas tenha conhecimento, acima de tudo, quem é Deus, o que é o céu, o que você representa, o que serve para você, o que é útil na sua vida. Não fica na margem, se aprofunda cada vez mais, mediante a inspiração do Espírito Santo, porque o que Deus tem preparado para você tem muito a ver com o que Ele está revelando a você, e o conhecimento é fundamental. Agora preste atenção para o terceiro passo desta mensagem. O conhecimento, ele é fundamental, é importante, e é por meio do conhecimento que você consegue provar sua inteligência. É o conhecimento que faz você ser uma pessoa cientificamente avançada. O Augusto Cury disse que uma criança hoje de 7 anos tem muito mais conhecimento do que qualquer um dos imperadores de Roma em toda a sua vida. Pare e pense, isto é fundamental para ver o desenvolvimento que existe hoje. Uma criança de 7 anos já tem mais informação do que qualquer um dos imperadores de Roma em toda a sua carreira de imperador, para você ver a facilidade que está hoje
para o conhecimento. Existem muitas pessoas com inteligência fabulosa, mas preste atenção, é importante, é fundamental a inteligência, mas não confunde inteligência com sabedoria. Através do seu diploma, você consegue realmente entender as coisas e conhecer. Através dos anos que você passa na faculdade, você consegue realmente ter grandes conhecimentos. Mas escute bem, é mais ou menos você ter uma Ferrari 0 km com o reservatório cheio de gasolina, mas você não sabe conduzir e não tem uma credencial que lhe dá direito de você o conduzir. E se você sair, você vai bater e pode perder a sua vida e também tirar a vida de outros. É preciso estar credenciado. Você tem que ter habilidade para estar o conduzindo. O conhecimento sem a sabedoria é mais ou menos isto: um instrumento nas mãos de quem não sabe colocar em prática, que não estraga apenas a vida dele, mas também a vida de outras pessoas. Por isso, o conhecimento é importante, mas eu quero que você entenda que existe também a sabedoria. E como eu posso saber se alguém é salvo? Sábio. Como eu posso definir que eu sou mais do que inteligente e sou sábio? Como você pode autodescobrir que você é mais do que inteligente, que também é sábio? Sabe por quê? Porque através do seu diploma, você consegue mostrar sua inteligência. Através do seu discurso, você prova sua inteligência, mas é através da sua escolha que você prova sua sabedoria. É através da sua seleção, que caminho tomar, que fazer com o conhecimento que você tem em si, é que prova se você realmente é sábio ou não. E aí, veja que tipo de sabedoria pode existir. Existe uma sabedoria que é dada por Satanás, é o que disse Tiago, sabedoria demoníaca. E existe uma sabedoria secular, sabedoria do homem. Existem pessoas que têm um grande conhecimento e conseguem desenvolver uma grande empresa, conseguem ganhar dinheiro. Isto é uma sabedoria secular, mas a sabedoria que eu estou se referindo aqui não é humana e muito menos diabólica, mas sim uma sabedoria que lhe ensina como realmente processar a sua vida, como disse Tiago, sabedoria divina. E quem não tem essa sabedoria, ele disse, peça a Deus que Ele te dá e não lance em rosto. Nesta noite Deus está abrindo a sua mente para você ser inteligente, mas Ele está dizendo, eu estou lhe dando o meu espírito para você ser sábio. E como fazer para ser sábio? Observe bem, e Jesus vem e mostra o homem inteligente e o sábio. Ele disse, o homem inteligente só ouve a palavra, mas não guarda a palavra, não usa a palavra, não aplica a palavra. Ele disse, são ouvintes esquecidos. Ele é considerado aquele homem que constrói a sua casa sobre areia. Quando vem o vento, a chuva, com ímpeto, destrói e se torna em nada. Mas o ouvinte, praticante, é um inteligente e sábio, que ouve a palavra e guarda no seu coração, semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre uma rocha, que quando vem a tempestade, não derruba, ele mantém-se firme. Nesta noite Deus está dizendo, você quer ser sábio? Então procure aplicar a palavra de Deus na sua vida, conforme disse Apocalipse 1:3, bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem e guardam as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. E nesta noite Deus está dizendo que nós recebemos da parte de Deus a graça de conhecer a palavra, mas prove, não para mim, nem para sua esposa, nem para seu esposo, não precisa provar para ninguém, prove para si mesmo que você é sábio, que você é sábia, você coloca em prática o que você aprendeu, ainda que fica difícil para aplicar na sua vida aquilo que você aprendeu, mas aí está a sabedoria. Porque a pessoa inteligente sem sabedoria é o imediatista, que ele pensa que o resultado é imediato. Em todas as coisas existe um momento de você receber ou de você assimilar e um momento de você vivenciar.
Existe um momento de você plantar e existe um momento de você colher. Existe um momento que você fala e existe um momento da resposta. Isso significa que, às vezes, quando você é inteligente, você recebe a palavra e quer que esta palavra produza um efeito imediato na sua vida. E se isso não aconteceu, você toma um rumo diferente, você toma uma direção diferente. E aí, quando chega o resultado das suas decisões, foi loucura. Vem agora as consequências, vem agora o resultado insatisfatório, quando na verdade já não tem mais jeito. Mas o sábio não. O sábio, ele não importa, ele só lança boas sementes, ele só toma as decisões de vida, ainda que custa, ainda que machuca, ainda que não é muito importante naquele momento, mas é o certo. Não é simplesmente algo que lhe traz uma satisfação, mas ele está renunciando a alguma coisa naquele momento e ele vai estar fazendo. Amanhã, quando aquele que não era sábio está perdendo, sofrendo as consequências, você está vivendo e se desfrutando dos benefícios, das bênçãos do Senhor. Nesta noite Deus está dizendo, ainda que custa para você colocar em prática o que você está aprendendo agora, mas seja sábio, coloca em prática, porque amanhã virá a colheita. Amanhã Deus vai estar retribuindo para você. Louvado seja o nome do Senhor. Indo mais um passo mais avante, observe bem, a palavra de Deus, não existe nada mais fiel neste mundo do que a palavra de Deus. Se porventura alguém tem dúvida, eu aconselho a tirar essa dúvida, mas, por favor, acredite que aqui não tem apenas a palavra de Deus. Isso daqui não tem a palavra de Deus, isto é a palavra de Deus. Você pode ler um livro de um escritor muito inteligente, inspirado pelo Espírito Santo, mas não é a palavra de Deus. Contém a palavra de Deus. Se eu escrever um livro, por mais eficiente que eu venha a ser, por mais bem colocadas as palavras que eu possa fazer, bem inspirado pelo Espírito Santo, mas não é a palavra de Deus. Eu posso mostrar para você que o que eu escrevi contém. Agora, aqui não contém, ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, Jesus disse, passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Ela é fiel e verdadeira. Ela é espírito e vida. Aleluia. Ele disse, porventura Deus fala para não cumprir? Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que nela está escrito, irmãos, não tem como não ser verdade. Você vai ligar aí no YouTube e ver algumas mensagens absurdas, contradizendo, e às vezes agora alguém até contrariando e reeditando, e tirando e acrescentando, mas nós não precisamos nada disso. Tudo que está escrito aqui é verdade. Independente se todo o mundo na face da terra dissesse assim, não é verdade, não ia mudar a realidade dela, não ia mudar o conteúdo dela. Deus não ia mudar uma vírgula. Um dia Jesus pregando a verdade, ele começou a pregar com tanto entusiasmo, com tanta força, mas a sua palavra era difícil de ouvir. Ele começou a pregar, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de mim. Irmãos, pensa agora qualquer pessoa na face da terra pregando isso. Quem será capaz de receber isso de forma sem admirar? Com esse discurso de Jesus, as pessoas foram indo embora. Só que Jesus tinha convicção do que ele estava pregando. De repente chegaram para Jesus e disse, maneira o teu discurso, porque as pessoas não estão suportando. E alguns estão chamando ele de endemoniado. E dizendo que ele expulsava o demônio pelo príncipe de Beelzebu. E estava, naquele momento, alguns dizendo assim, isso é um charlatão. E os discípulos disseram assim, Jesus, o povo está indo embora. Ele disse, a porta está aberta, se alguém quiser acompanhar a multidão, siga. Eu sei o que eu estou fazendo. Pedro corre e disse, mas para onde iremos nós? Porque nós sabemos que tu tens a vida eterna, palavra de vida eterna.
Jesus estava dizendo, o que eu estou falando é verdade absoluta, pode toda a humanidade na face da terra contrariar, Deus não vai mudar uma vírgula, porque o povo pode ser guiado por Deus, mas Deus não é guiado pelo povo. E tem um velho ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo pode até ser voz de Satanás, nunca de Deus. Deus não é guiado por voz de ninguém, Ele é absoluto sobre tudo e sobre todos. Nunca a voz do povo é a voz de Deus. Uma vez que você chegou à conclusão agora de que a palavra de Deus ela é imutável, então vamos em frente. Uma vez que ela é verdade absoluta, então vamos seguir ela, andar passo a passo conforme ela disse. E ela deixou bem claro que quero que você entenda, o que está preparado para você é muito além, é lá em cima, mas você pode, conforme disse Paulo aqui, no texto em que eu li, ele disse, no livro de Efésios, no capítulo de número 1, e o versículo de número 3, ele disse, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Escute bem, Ele já abençoou com as bênçãos celestiais. Significa o quê? Que Ele está no céu e as bênçãos dEle vêm para nós e nós conseguimos alcançar bênçãos de Deus aqui, muito mais do que benefício. Muitas vezes nós costumamos sempre falar de benefício e ficamos presos ali e achando que isso vem tudo. Não, as cabazes que o governo dá, o salário, essa ajuda, são benefícios que o governo oferece. Nós podemos beneficiar alguém, mas Deus dá muito mais do que benefício. Ele dá bênção. As bênçãos de Deus é muito mais do que benefício, vai além dos benefícios. E Ele disse que nós somos abençoados com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. Vem de lá. Se Ele nos prometeu, então você vive aqui como no céu. Coma, viva, desfruta, se alegra aqui nesta terra, sabendo que a origem, a fonte de todas as bênçãos de Deus não está no seu patrão, não está mediante o Estado, não está mediante o desenvolvimento do país, ou mesmo a baixa. O que importa não é isso, porque a fonte da nossa bênção não está nesta terra. A fonte está em Deus. Com poucas palavras, que o tempo não dá mais, mas quero que você me acompanhe nesse raciocínio e provar isso. Uma vez que nós já entendemos perfeitamente que nós somos sábios, mediante o Espírito Santo em nossas vidas, e quem não tem pode pedir a Deus hoje, e mediante o conhecimento que você teve, que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, então vamos aprender com ela nesta noite e fazer com que a nossa vida transforme completamente em vida abençoada. Nós temos todos os recursos para ser abençoados aqui nesta noite. Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra e vem para um lugar aonde eu já tenho preparado para você. Ele saiu da Mesopotâmia e foi para a terra prometida, onde hoje é Israel. Lá, ele passou um momento de crise e foi para o Egito. Faltou comida, faltou chuva, ele foi para o Egito e viveu um tempo, voltou novamente. E quando chegou na terra que Deus havia prometido, ele recebeu as bênçãos de Deus, conforme Deus disse, eu vou abençoar a você, e quem também reconhecer o teu Deus, será também abençoado. Passou-se os dias de Abraão, veio os dias de Isaac, seu filho. Quando chega nos dias de Isaac, seu filho, novamente veio a crise, falta de alimento, falta de chuva, veio a pobreza, veio a miséria. Toda a região estava em crise, em dificuldade, com problema. Resultado, que assim como foi Abraão, agora Isaac quis andar nas pisadas do seu pai. Deus disse, não, você não vai para o Egito, você não vai para a Mesopotâmia, você não vai para a direita, não vai para a esquerda, você vai ficar aqui. E é aqui que eu vou lhe abençoar. O Isaac reconheceu que Deus não joga a conversa fora. Reconheceu que Deus estava falando, ele entendeu. Deus falou, é verdade. Custa o que custar, vou ficar nesse lugar. De repente, irmãos, acontece que não estava bom no lugar. Mas Deus disse, fica aqui, que é aqui que eu vou te abençoar. Ele disse, agora eu vou reabrir os poços do meu pai. Quando ele reabre o primeiro poço que o seu pai tinha aberto, vieram os inimigos e entulharam os poços novamente e disse, você não pode colocar a mão nesse poço, porque esse poço é nosso.
o Isaac disse: não, esse poço foi meu pai que abriu. Ele disse: não, agora é nosso. Disse a Bíblia que Isaac não contendeu. E eu começo a pensar: se Deus falou, Deus não mente, e Ele disse que eu vou ser abençoado, então não é esse poço que está a minha bênção, está em Deus. Eu vou deixar eles e não vou contender com eles. Foi para o segundo poço, reabrir o segundo poço do seu pai que os inimigos tinham entulhado. Quando ele está reabrindo o segundo poço, novamente os inimigos chegam perturbando, e disse: esse poço não é teu, esse poço é nosso, e nós não queremos você aqui. O Isaac diz, certamente ele pensou consigo e disse: se Deus falou, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou é verdade, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui e não vou contender, porque a minha bênção não está nesse poço, minha bênção está no Senhor. Não contendeu e saiu e foi reabrir um outro poço. No terceiro poço, os inimigos cansaram de perturbar, ou seja, certamente Deus também deu um limite para os inimigos. Vocês podem interferir na vida de Isaac até o segundo poço, mas no terceiro não. Disse que o Isaac reabriu aquele poço, o Isaac plantou, e ele colheu a 30, a 60 e a 100 por um, enquanto todo mundo era pobre na região, o Isaac era milionário naquela terra seca. É só para você entender que quando Deus fala, Deus não volta atrás. Ele falou, Ele cumpre com a sua palavra, mas obedeça a palavra fiel e verdadeira. Obedeça o que Deus disse, e as bênçãos chegarão na sua vida. E eu quero dizer, essas bênçãos que Ele nos dá aqui, é mostrando, o céu é mais do que isso. Não troque as bênçãos de Deus que Ele tem para você na eternidade por algumas bênçãos que você recebe aqui, porque você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora você quer ver, quando o homem falha, só tem inteligência e não tem sabedoria, é quando a pessoa não confia inteiramente em Deus e na palavra de Deus. Quando ele confia, quando ele tem sabedoria, ele confia, conforme disse o salmista: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele não vai fazer 99,9%, e tudo ele fará. Mas o problema está aí, é confiar. Eu confio, mas agora observe bem, quando muitas vezes você está diante de uma situação, e você está ali entre uma decisão, você precisa de saber o que você vai fazer, e de repente você não só tem conhecimento da palavra, mas não tem a sabedoria. Quando a irmã estava ministrando aqui, a missionária Luciana disse que haviam 10 virgens, 5 eram prudentes, sábias, e 5 eram loucas, nércias. Ou seja, quem vive preso com as coisas terrenas, a Bíblia diz que ele é louco, ele é nércio. Aí Jesus, para mostrar isso, ele conta uma parábola dizendo que havia um homem rico que fez uma grande colheita e não tinha celeiros. E ele disse: eu já sei o que fazer, vou desmanchar os meus celeiros, vou fazer outros maiores, e vou juntar todos os meus bens, e vou dizer: pronto, minha alma, come, bebe e folga, porque eu tenho muitos bens para muitos anos, deleita-te. A Bíblia diz que naquele dia ele ouviu uma voz dizendo: louco, o que tens preparado? Para quem será? E Jesus disse que aquele era um rico insensato, ou seja, um rico inteligente, porém louco, sem sabedoria. Quero dizer que o sábio é aquele que desfruta dos benefícios terrenos, não esquecendo que as bênçãos estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A fonte das bênçãos que você desfrutam aqui não nasce no patrão, não nasce em Portugal, não nasce no Brasil, não nasce na China, não nasce na casa do seu pai e da sua mãe, nasce no céu. A origem das bênçãos vem de lá. Sejam cumpridores da palavra de Deus. Aí Jesus disse: você quer realmente uma decisão para isso? Toma lá. Ele disse que um dia foi abordado por um grupo de pessoas invejosas que queriam embraçar Jesus, e disse: Jesus, é lícito eu pagar imposto a César? Jesus tinha o seu grupo de obreiros que vieram de várias origens. Tinha um grupo ele tinha 12 discípulos. Então tinha discípulos que veio de lado dos cobradores de impostos, dos publicanos. Ele tinha um grupo que era zelote, que era realmente
opositor ao Império de Roma, enquanto que os cobradores de impostos, os publicanos trabalhavam para o Império Romano, os zelotes, eles trabalhavam contra o Império Romano, eles eram opositores, e tinha outros que vinham de lá da pesca, e assim por diante. O grupo de Jesus eram de várias origens. Então veio alguém e começou a olhar para o grupo de Jesus e viu que havia ali uma certa divisão de opinião. E ele faz esta pergunta, lança diante de Jesus, porque Jesus falasse assim: não pode pagar o imposto a César. Então, é claro que o publicano ia dizer assim: eu não consigo entender esse homem que diz que é de Deus e agora está contra o imposto. Se Jesus falasse assim: não pode pagar, pode sim pagar o imposto a César. Aí o zelote dizer assim: que homem é esse que está a favor do Império Romano e contra o nosso povo? É claro que ia causar uma divisão no grupo de obreiros de Jesus. Jesus disse: me dê aqui uma moeda. E deram para Jesus, que tinha a moeda do imposto, para dar para César. Tinha a moeda também de fazer a compra no mercado. E tinha a moeda que era do imposto do templo, para a casa de Deus. Ele disse: me dê aqui qualquer uma das moedas. Entregaram uma moeda para ele que era do imposto. E ele disse: de quem é esta esfinge? De quem é essa imagem que está aqui? É de César. Eles disseram assim: então essa moeda não é de você, essa moeda não é sua, essa moeda não é do templo, essa moeda é de César. Então dê a César o que é de César, secular, imposto, e dê a Deus o que é de Deus. O que é do imposto do templo, você dá no templo. O que é de Deus, você dá para Deus. Seja fiel, seja cumpridor. Sabe o que eu entendo aqui? É que ele está dizendo: o que não é seu, ainda que para você seja injusto, mas o que não é seu, não é seu. Se o que veio descontado no seu pagamento era de imposto, ainda que é injusto na sua mente, não é seu, é do imposto. O que vem dentro do seu salário, que é do Senhor, é do dízimo, então não é seu, é do Senhor. Se você tomou emprestado de alguém, é porque não é seu, é de quem você tomou emprestado. O que eu quero dizer, que quem quer ser abençoado, desfruta o que é seu. Eu não comprei essa Bíblia, mas ela é minha. Um dia, o pastor Renato Rubim me deu ela de presente, de prenda. Então eu posso dar para o pastor Júlio, eu posso dar para qualquer pessoa, porque ela é minha. Mas se porventura o pastor Renato Rubim tivesse me emprestado, eu podia fazer isso? Não, porque não era minha. Mas a partir do momento que eu tomei posse dela, ou eu comprei, ou alguém me doou, ela é minha. Eu posso negociar com ela, posso fazer o que eu quero. Mas se não é meu, ela na mão do dono é bênção, na minha mão é maldição. O dinheiro do Senhor, na casa do Senhor é bênção, na minha casa é maldição. Então, se eu quero realmente desfrutar dos bens celestes, é só entender que a fonte, a origem das bênçãos de Deus não está no seu patrão, não está na sua empresa, não está na sua casa. A origem está em Deus, porque você conhece a palavra e é sábio, é mais do que inteligente. E fechando aqui, escute bem o que aconteceu com o povo de Israel quando estava entrando na terra prometida. Deus disse para Josué: Josué, quero que você fale para esse povo que esta cidade é anátema, essa cidade é amaldiçoada. Eles têm aí dentro várias imagens, vários deuses, e entre elas tem o Deus das crianças, que é o Moloque. É uma imagem, é uma estátua de metal que fica incandescente. Eles põem fogo nela e oferecem os seus filhos para ela. Joga as suas crianças dentro da estátua. É uma oferenda. Cada criança desta se denomina de Moleque. São oferenda a Moloque. E aí Deus disse: esse povo está realmente em situação adversa. Não quero nada dessa cidade. Apenas tira Raabe, porque preservou a vida dos espias de Israel. O ouro, a prata, o bronze e o ferro vai para o tesouro da casa do Senhor. Mas nada aqui é pessoal, nada aqui é para vocês. O que for ouro, prata, ferro e cobre vai para o cofre do Senhor. E as demais coisas queimam tudo, destrói com tudo. E essa cidade vai ficar até sem ser reedificada. No dia que alguém quiser reedificar as muralhas dessa cidade outra vez, o filho mais velho morre quando fizer a fundação.
quando estiver colocando os portais, o filho mais novo vai morrer, porque é uma cidade amaldiçoada. E cumpriu-se esta profecia anos depois. Mas na hora que Josué estava realmente entrando em Jericó, o Acã viu uma capa babilônica que pertence aos homens, e viu a prata e o ouro que pertencia ao cofre do Senhor. Ele viu, cobiçou, desejou e trouxe, escondeu na sua tenda. Irmãos, o pior é que um maldito, ele não é amaldiçoado sozinho. Quem está em volta sofre as consequências. O povo de Israel foi para uma outra batalha, e lá naquele campo de batalha morreram 36 soldados. Josué voltou desesperado, rasgou as suas vestes e disse: por que o nosso povo perdeu essa batalha? Porque 36 soldados morreram. E naquele momento Deus disse: sabe por quê? Porque tem anátema, tem maldição no meio de vocês. E lançaram sorte, caiu na casa de Acã. E Acã disse, sabe o que a Bíblia diz? Que o Acã chama, o Josué chama Acã e disse: meu filho, dê glória a Deus. O maldito, irmãos, amaldiçoado, não glorifica ao Senhor. Glorificar a Deus não é abrir a boca e dizer assim: glória a Deus, aleluia. Cantar, não, glorificar a Deus é como Abraão. A Bíblia diz que o Abraão, ele era fortificado, dando glória a Deus. Mas como que ele glorificava a Deus? Em um culto pentecostal? Não, com a sua obediência à palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra, nós estamos glorificando a Deus. Josué olhou para a vida de Acã e viu que ele era um desobediente e disse: meu filho, dê glória a Deus, confessa teu pecado. Ele disse: eu escondi na minha tenda a capa babilônica que pertencia às coisas do mundo, do homem, e a prata e o ouro dentro da minha casa. Josué disse: por isso, para que esta maldição não fica se alastrando no arraial, você vai para o vale de Acor, leva tudo que lhe pertence, mulher, filho, o jumento, as galinhas, com força de expressão, tudo que lhe pertencia, foi junto com ele apedrejado e foi morto, retirado da comunidade, porque aquele homem estava com a maldição dentro da sua casa, porque não confiou na palavra de Deus. Se nós queremos a bênção de Deus, então nós temos que quebrar a aliança que está firmada com o pecado, com o mundo, com o diabo, com os demônios, mediante a nossa desobediência à palavra de Deus. Por quê? Porque nós não confiamos inteiramente na palavra de Deus como ela é. Porque se eu confio na palavra de Deus como ela é, ainda que me custa, eu vou obedecer. Eu não vou ficar preocupado porque aquilo vai me trazer um prejuízo. Não, meu querido, não confia no seu patrão, não confia no seu dinheiro, não confia na empresa que você trabalha, não confia no Estado, não confia em ninguém. Confia no dono da bênção, no autor da bênção, na origem da bênção, que é Deus. Deus está dizendo: eu quero um renovo, eu quero mudança, mas não começa no seu vizinho, não começa no irmão do lado, começa no seu coração. Por isso, nós não podemos, de maneira nenhuma, apropriar, tomar posse do que não é nosso. Por que que Paulo disse: toma posse da vida eterna? Sabe por quê? Porque hoje, a Bíblia disse que Deus já nos deu. Se nós não tivéssemos tido esse grande privilégio de ter Jesus passado por essa terra e ter realmente inaugurado o caminho do céu e nos dar condição de alcançar esse benefício, nós não éramos exortados a tomar posse da vida eterna. Mas Jesus disse: eu já paguei o preço, você já é dono da eternidade, toma posse agora e viva, desfruta dos bens celestes, porque você já está sendo abençoado com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E esta é uma noite de mudança na sua vida. A mudança não vai começar na sua casa, começa aqui dentro. Põe no seu coração um propósito. E encerrando, alguns anos atrás chegou para mim uma pessoa numa igreja, na igreja de Faro, e disse assim: pastor, o que eu faço? Eu tenho aqui o dinheiro do meu dízimo e tenho que comprar
o remédio para minha filha. Se eu dar o dízimo, eu não compro o remédio. Se eu comprar o remédio, eu não dou o dízimo. Eu falei, eu não posso ensinar a ser amaldiçoado. Você só podia fazer esse negócio se o dinheiro fosse seu. Como é que você vai fazer um negócio desse com o dinheiro que não é seu? Se o dono tivesse aqui lhe falando, lhe dando uma resposta e dizer, me empresta esse dinheiro, o dono poderia até lhe emprestar, mas se o dono não quisesse emprestar, você não tinha que falar nada. Então não sai daqui amaldiçoado, sai daqui abençoado. E ele foi, pegou o dinheiro e colocou lá, foi fiel. Eu chamei depois o tesoureiro e falei, eu não quero nem saber quanto que o irmão deu, mas dá X de oferta para ele, que é a igreja que está dando essa oferta para ele, muito mais do que o dízimo que ele tinha dado. Ele saiu abençoado, comprou o remédio do filho dele. O que significa isso? Significa que nós não podemos de maneira nenhuma sair fora. Irmão, se eu estou devendo, se não é meu, eu tenho que negociar, se eu não posso pagar, mas eu não posso de maneira nenhuma me apropriar do que não é meu, porque na tua mão é bênção, mas na minha mão é maldição. E eu não quero maldição para a minha vida, sabe por quê? Além de sofrer as consequências, não fica só em mim. Lembra de Jonas? Quem pecou foi Jonas, mas os marinheiros que nada tinham a ver, tomaram prejuízo e quase que morreram. Quem pecou foi o Saul, mas quem estava em volta dele sofreram as consequências. O que eu quero dizer, que muitas vezes as pessoas passam por esse processo, e aí vê coisas acontecendo em volta, e fica sem saber o que é. Veja onde está enterrado, veja onde está a origem, resolva essa situação. Mas assim como a maldição não atinge um só, bênção também não atinge um só. Eu quero dizer que as bênçãos quando vem, é você, sua esposa, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, toda a sua linhagem é abençoada também, porque foi isso que Deus disse a Abraão, eu vou abençoar quem te abençoa, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoa. Nós queremos sair daqui nessa noite dizendo, a palavra de Deus é viva, e ela está no meu coração, e eu vou sair daqui abençoado. Eu faço um propósito a partir de agora, de ser abençoado por Deus. Eu quero andar de cabeça erguida, sem ter de querer se envergonhar, olhando para Deus, e ter coragem de dizer, Deus, graças te dou, porque até aqui tu tem me sustentado. Fica em pé, em nome de Jesus. Vamos estar orando ao Senhor. Vou pedir aqui o grupo de louvor para me auxiliar. Não sei até onde